Glória a Deus. Vamos orar? Paizinho querido, nesta noite, graças te damos por mais este tempo de escola bíblica, por mais este tempo de estudo da tua palavra, para ouvirmos e recebermos a seiva da vida. Senhor, precisamos de ti, da tua glória, precisamos de ti, do teu poder e da tua majestade. Abre os nossos olhos da mente e do espírito, ajuda-nos, fortalece-nos, prepara-nos, mostra-nos o caminho para a tua eterna glória, em nome de Jesus. E todos dizem comigo? Amém. Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Ora, Lucas capítulo 19, que por acaso eu já abri tudo. E vocês também, penso que já vinham todos preparados. Eu acho que até vi ali o irmão Zé Manel a beber café e já com Lucas 19 ao lado. Eu gostava de partilhar com vocês uma coisa muito importante. E é um alerta a toda a igreja, a todos os que estão aqui, a todos aqueles que, porventura, possam vir a ouvir esta pequena palavra de estudo bíblico, escola bíblica, através do vídeo ou através de algum CD. É um chavão. Estamos no final dos tempos. Mas para além de chavão já é verdade. A cada dia vemos coisas a acontecer, notícias a surgir, que comprovam que nós estamos a caminhar a passos largos, a passo de corrida, para o fecho do livro. A Bíblia diz que o céu se enrolará como um livro. Não se esqueça que a perspectiva de livro, abertura assim, em palma, é uma coisa recente. Porque os livros no tempo de João e de Jesus eram rolos, ok? Vocês perceberem porque é que ele refere-se que o céu se enrolará. Quer dizer, haverá uma altura em que aquilo que você considerava como eterno e como firme, o Senhor romperá a lei. O Senhor fará com que as leis da gravidade, as leis da natureza, as leis do dia e da noite, todas sejam rompidas, todas sejam interrompidas, para que a glória dele se manifeste através da sua voz, a trombeta, através da sua face, todos o verão, e através do seu juízo, todos serão julgados pelo juiz, grandes e pequenos. O mar dará aos seus mortos, a terra dará aos seus mortos, o céu dará aos seus, todos eles sem exceção. Amém? E nós estamos a caminhar não sei quanto tempo, não sei quantos anos, não vou vaticinar e não vale a pena fazermos cálculos. Já ouvi muitos pregadores fazerem os cálculos das profecias de Daniel, do Apocalipse. Eu digo-vos, isso só nos vai levar, não é vos, é nos vai levar ao erro. Ok? Porque a Bíblia ensina-nos que nem Jesus sabe quando será a segunda vinda, só o Pai. Ele dará a ordem, ele descerá para se encontrar connosco nos ares e tudo o resto acontecerá. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque em Mateus 24, que não vamos abrir, diz o quê? Que por causa da iniquidade, o amor de quase todos, em algumas versões diz o amor de muitos, mas é o amor de quase todos esfriará. Ora, alguns vaticinam que é o amor entre os irmãos. Oh, meus amores, eu já ouço falar nisso desde os anos 80. Eu te amo com o amor do Senhor, vira para lá que tens mau hálito como tudo. Oh, irmão, venha cá, glória a Deus, dá um abraço e depois, Jesus, este homem é mesmo, é sempre a mesma coisa. É abraços aqui, abraços acolá, mas depois lá fora. Portanto, não é o amor entre os irmãos. O amor, por causa da iniquidade, do pecado, o amor de quase todos esfriará. O amor a Jesus e à Igreja. Não. Nem é isso que eu vejo hoje. Eu vou-vos dizer uma coisa. Estamos em 2019. Pode ser que um dia eu ouça isto muito mais tarde. A não ser que o Senhor venha entretanto.
E daqui a uns anos, quando ouvirem este áudio, vão pensar assim, epá, já naquela altura era assim. Em que há mais pessoas a amar a Deus fora da igreja do que dentro da igreja. Igreja, estou a falar de denominação e edifício. Porque no fundo a verdadeira igreja sou eu e você. Mas quando estamos juntos, assim como eu já experimentei, eu não sei se você já experimentou, mas lá na zona de Santa Cruz, onde nós temos a casa de família, havia lá uma obra. Então eu fui lá com o meu sobrinho e empilhámos assim uns 15 ou 20 tijolos e eu disse-lhe, aqui está uma casa. E ele, não tio, isto não é uma casa. Isto são uns tijolos empilhados. E eu fiquei um bocado zangado com ele porque ele não percebeu a minha visão. Aquilo é uma casa. Mas não é uma casa. Assim como uma igreja não é um conjunto de pessoas empilhadas. Uma igreja é um conjunto de pessoas que sabem o seu lugar e que se amam, que estão unidas e que estão juntas com o mesmo propósito, que remam todas para o mesmo sítio e cujo objetivo é glorificar o nome de... Ora, é isso mesmo, o nome do Senhor, o nome de Jesus. Isso sim é uma igreja. Depois fizemos outra experiência que foi... O que vale é que as Bíblias são mesmo boas, ó Zé Manel, glória a Deus, aleluia. Vamos comprar mais destas. Se tivesse aí a nossa Aida, já dizia, vamos comprar mais destas. Depois fizemos outra experiência que foi espalhar uns tantos tijolos. Espalhámos uns tijolos e eu disse-lhe, olha, é uma casa. E ele, o meu tio está maluco. Não, isto não é uma casa, tio, são tijolos espalhados. Pois é que há assim muita gente, há muito bom cristão que se recusa a congregar e que diz que é igreja. Ora, como é que eu vou ser igreja se não estou com os outros tijolos? Como é que eu vou formar o corpo de Cristo se estamos todos espalhados? Olha, eu quando chego a casa, eu troco de roupa. Visto a minha roupa de casa, não visto o pijama, porque eu há anos que não sei o que é um pijama, não gosto de pijama. Mas visto a minha t-shirt, os meus calçõezinhos, mesmo quando está a chover torrencialmente e tudo a congelar lá fora, eu em casa ando de calções e t-shirt. É mesmo para você sentir esse arrepio. E então, eu não tiro um olho e deixo no aparador de entrada e não tiro uma orelha e ponho na casa de banho. O meu corpo não se espalha pela casa, graças a Deus, olha, porque era um trabalho, uma coisa dos diabos mesmo, não era? Mas é isso que acontece com muito bom cristão. Querem estar espalhados, mas dizem que são igreja, mas não são. E porquê que eu estou a dizer isto? Porque infelizmente há mais desviados hoje do que crentes a congregar. Há mais gente fora da casa de Deus do que dentro da casa de Deus. Há mais pessoas magoadas e feridas lá fora do que as que estão dentro a servir no altar. E estão magoadas e feridas porquê? 99% delas por causa do seu próprio orgulho, do seu próprio ego. E 1% é por causa das confusões entre os irmãos. E se você for ver a Bíblia, eu tenho apenas um livro para vos apresentar e dizer que o Senhor previu isto tudo. O livro de Provérbios, 99% desse livro ensina-nos como estarmos unidos e como vencermos o diabo e vencermos as circunstâncias para sermos uma igreja unida, sermos o corpo de Cristo. E depois há uma pequena passagem em que Deus diz: 6 coisas o Senhor aborrece e a 7ª Ele abomina. E é, em todo aquele livro, a única referência ao que lança contendas entre os irmãos. 99% dos que estão afastados da igreja é porque o som está muito alto, porque o pastor prega uma coisa que eu não gosto de ouvir, porque aquele irmão diz amém, eu não gosto da maneira como ele diz amém. Ele devia dizer amém e eu digo amém. Mas devia ser amém. Egos, caráteres, manias, achos. O
pastor tem o palco pintado de branco e eu queria que fosse pintado de cor de burro quando foge. As cadeiras são cinzentas, deviam ser azuis. Pastor, na igreja onde eu estive eram todas azuis. Estão a perceber? Vocês podem achar assim, como é que ele sabe isto? Olha, já são 35 anos de igreja. Eu não vou, a reunião acaba muito tarde. Ao 12h30. Na minha aldeia almoça só ao meio-dia. Ao meio-dia eu tenho que estar na mesa. É muito tarde. Mas nos anos 80 as reuniões chegavam a dar até à 1, 2 da manhã, 2 da tarde, ao domingo. E à sexta-feira começavam às 9 e à meia-noite é que se lembrava, agora vamos interceder. E ninguém dizia, tenho um autocarro para apanhar. Nem diziam, anda lá com isso que eu tenho coisa, tenho mais que fazer, que ainda vou para a discoteca. Não! Mas por causa da iniquidade, qual? A minha própria. A minha própria. O amor de quase todos esfriará. Agora, eu quero alertar a igreja para uma outra coisa. Já falei nisto que eu queria falar, já vos mexi aqui o suficiente, já vos chocalhei para fazer aqui um bom gin tónico. Quero falar numa coisa um bocadinho mais séria. Porque está a começar a acontecer uma coisa que me preocupa bastante, que é: porquê que você não vai à igreja? Eu não vou porque eu vejo o que se passa nas outras. E esta semana eu assisti a uma conversa assim e o Senhor lembrou-me de uma passagem. Eu não sei se alguma vez eu partilhei esta passagem convosco nesta perspectiva. Nem sequer sei se alguma vez você ouviu esta passagem nesta perspectiva. Mas quero partilhar consigo para você aprender a não permitir, primeiro, que todos sejam postos no mesmo saco. Segundo, que você impeça a glória de Deus na sua vida por causa dos outros. E terceiro, nunca deixe de servir a Deus só porque alguém teve uma má experiência ou uma história infeliz. Eu tive muitas histórias infelizes na minha vida e nem por isso eu deixei de servir a Deus. Eu nunca disse a um pastor, ouça bem, nunca, não conte comigo. Às vezes eu até podia não concordar, às vezes eu achava que estavam a tomar decisões más, mas eu sempre lhes disse, eu estou ao seu lado, eu estou aqui para servir a Deus. Sempre. Estão a ouvir o que eu estou a ensinar? Então, nesta passagem, Lucas 19, vamos ler a partir do 11, diz assim: e ouvindo eles estas coisas, Jesus prosseguiu e contou uma nova parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. E disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra longe, uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhes chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro para saber o que cada um tinha ganhado ou negociado. E veio o primeiro dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse, bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás a autoridade. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E este disse também, se tu também sobre 5 cidades. E veio o outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti,
que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e colhes o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e colho o que não semeei, porque não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros. Olhe para mim, já vamos continuar a ler. Até aqui está tudo bem, porque vocês ouvem esta parábola e dizem assim: oh, pastor, então, mas eu estou a servir a Deus, eu estou a pôr os meus talentos e estou a granjear outros. E é verdade. Se você for analisar a sua vida há 2 anos atrás, não é preciso muito para trás. Pense lá. Se calhar você não cantava no louvor, se calhar você não era líder grupo familiar, se calhar você não colaborava com a ação social, se calhar você não tocava 2 instrumentos na igreja, se calhar você, sei lá, não era ainda um assistente, se calhar você não era presbítero. Ou seja, há um granjeamento, há um aumento dos talentos, há uma negociação. Isto parece um bocado estranho, parece-nos a falar de dinheiro, mas não estamos, está bem? Jesus compara o dinheiro pela multiplicação dos juros e pela arte de negociar. Eu não tenho que negociar nada com Deus, eu tenho apenas que pôr ao serviço. Eu ponho ao serviço do Senhor e Ele dá-me coisas novas. Entende o que eu estou a querer ensinar? Eu ponho ao serviço do Senhor o meu coração. Ele hoje diz que eu sou uma caneca, amanhã eu sou um alguidar. E ontem eu dava café, hoje alguém faz filhosos comigo. Não é? É para seguir às sardinhas. E então, como você está a entender o que eu estou a ensinar ou não? Ele é o oleiro e nós é que somos o barro. E Ele faz de nós aquilo que Ele quiser. Multiplicando sempre. Há uma coisa que eu aprendi em olaria. Você pode ter um pedacinho de barro bem pequeno. Depois de moldado, ele sobra. Se há coisa que eu sempre aprendi, faz lembrar a multiplicação da alcatifa. Precisamos de 110 metros quadrados. Só tínhamos 70, ainda sobrou? Só Deus. Portanto, é a multiplicação da obra. Quando eu aplico o talento, quando eu aplico o meu coração, quando eu aplico o meu amor, Deus multiplica talento em nós. Por exemplo, você pode me dizer assim: pastor, mas eu continuo a tocar o meu piano. Mas fez músicas novas, depois fiz, então já está a multiplicar, você que ainda não percebeu. Pastor, mas eu sou apenas um assistente, como é que eu estou a multiplicar? Já houve pessoas que vieram a Jesus por sua causa, sim, então você já está a multiplicar. Às vezes nós não alcançamos os nossos feitos, nem os frutos de Deus em nós. Porque estamos à espera de um tipo de fruto, estamos à espera de uma espécie de fruto formalizada pela sociedade. Nem sempre ter um carro melhor é sinal de fruto. Isso é apenas uma necessidade. O outro carro avariou, compramos um novo, graças a Deus. Pronto, fazemos um esforço. Estão a entender o que eu estou a ensinar? Isto é um exemplo. Mas eu estou a ir mais longe porque eu estou a falar de frutos espirituais, nem tanto do caráter, mas da nossa obra. E estes 3 servos mostram-nos uma coisa muito grande. 2 deles serviram de coração e ânimo leve. E serviram com muito. Um tinha 5 minas e o outro tinha 1. Não foi? Foi ou não foi? Deixa-me cá ver. Não, um tinha 1 mina e o outro também. A mina rendeu 10. E do outro rendeu 5. Ou seja, eu até... Pronto, lá está. É porque é que eu escolhi esta passagem e já vamos ler a outra. Porque Jesus deu, ou o Senhor deu 1 mina a cada um. Não fez distinção. Um negociou, teve mais talento do que o outro e deu origem a 10. O outro só deu 5, mas agradou ao Senhor. O outro teve uma atitude que eu considero muito perigosa. E sabe porquê? Porque o segredo está aqui num pequeno versículo. O que é que vos ensinaram com relação a isto? Quem não granjeia novos frutos ou não tem novos frutos é porque não está a servir corretamente, não está a servir para agradar a Deus. Está errado.
Eu vou-vos dizer aqui uma coisa. Olhe lá bem para mim. Os 3 servos que estão aqui mencionados, todos têm um coração maravilhoso para Deus. Todos. Destes 3 servos mencionados aqui, todos eles agradam ao Senhor ao início, quando Ele distribui as tarefas. Todos são frutificáveis, todos. Porque senão Jesus não lhes dava uma mina. Estão a entender? Não lhes dava um talento. Todos são de coração agradável ao Senhor, que é o que Ele busca, corações, não é roupas, nem dinheiro, nem títulos, não é? É corações. Até o que é que fez a diferença? É que um não teve medo e avançou, o outro não teve medo e avançou, e houve um que se lembrou de episódios antigos. Não é experiência própria. Porque ele não diz assim: eu sei que tu és rigoroso e já houve uma vez em que tu me deste uma mina e a coisa não correu bem. Não, ele diz assim: sei que és rigoroso, que tomas onde não pões e colhes onde não semeias, e tive medo de perder, e aqui está, guardei num lenço. É como se ele dissesse assim: eu conheço-te e já ouvi dizer o que é que acontece a quem não dá fruto. Eu tive medo de não dar fruto e por isso guardei o meu talento. Eu também vi na outra igreja o outro que fez e aconteceu, e também pregava e cantava, e depois veja, perdeu o casamento, perdeu a família. Não, pastor, eu estou bem como estou, eu não quero servir a Deus. Certo? Eu quero que você entenda isto, que isto é um segredo muito grande. Que por causa das más experiências de outros, muitos estão fora da casa de Deus hoje. Porque eu vi como ele tratou o meu filho, eu vi como ele tratou aquele irmão. Não, eu sei o que é que se passou. O pastor caiu, o pastor entrou em pecado. E então? Vocês conhecem algum pastor que seja perfeito? Conhecem algum pastor que tenha vindo diretamente do céu? Todos os pastores pecam. Os presbíteros pecam. Crucificaram-no, mataram-no, mesmo na perfeição. Mas o que eu quero que vocês entendam é isto. Entendem? Que nós não podemos permitir que as más experiências de outros sejam o molde da minha experiência. Porque senão eu nunca vou experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Conte comigo, pastor, mas deixe-me estar aqui. Não. Mas vou entrar de coração aberto e depois sou magoado. Fizeram a mesma coisa com Jesus, isso é uma honra. O homem magoa-nos, mas Deus limpa e Deus fortalece-nos. Igreja, quando é que Moisés se tornou mais forte? Quando? Quando reconheceu que matou o egípcio e teve que fugir. Chegou ao deserto, desaprendeu tudo o que tinha aprendido, e quando finalmente chegou ao zero, Deus usou-se dele para libertar a nação. Deus esperou 40 anos pacientemente para que aquilo tudo saísse de dentro dele. Para pegar num homem com 80 anos e liderar uma nação que, quando saiu da terra de Gozan, eram 600 mil. E quando chegou à beirinha da terra prometida, eram 6 milhões. Está a ouvir o que eu estou a ensinar? Está a ouvir bem? E o que é que ele enfrentou pelo caminho? Apedrejamentos, ameaças, críticas. Alguém dizia-me assim: o pastor tem muita paciência para gerir os pequenos fogos, os pequenos focos que às vezes a igreja tem. Ponha-se no lugar de Moisés, que julgava ao início a nação inteira.
sentava-se e as pessoas iam lá dizer: aquele roubou-me uma alface, o que é que eu faço? Não, tira-lhe uma alface também. Iam todos contentes, um ia gamar a alface ao outro. Até que criaram capitães de 100, por indicação do sogro, glória a Deus pelos sogros, capitães de 50, e Moisés só julgava os casos mais graves. Eu imagino o que é que não lhes chegava aos ouvidos. Oh, Moisés, eu quero me divorciar da minha mulher. Então, mas porquê? Ela queimou o arroz todas as noites. E de manhã, quando começa a fazer o maná, os bolos de mel ficam todos a saber a areia. Era ele que julgava os casos graves. E a paciência para julgar isto. E a paciência para imprimir naqueles corações, naquele bocadinho, a lei de Deus. E vem a seguir o outro, e o outro não queima o arroz, mas queima o cabrito. É a mesma coisa, mas com outros argumentos. E ele, eu não percebo, eu não acredito nisto. Ainda agora expliquei a um, vou ter que explicar ao outro. N vezes. Pensem que quanto mais fracos você possa se sentir na sua sabedoria, na sua capacidade, mais Deus nos fortalece. Mais Deus nos prepara. Não esconda o seu talento. Não deixe que as más experiências dos outros vos afetem na vossa experiência. A vossa história com Cristo é escrita por si, é desenhada por si, não pelos outros. Eles erraram ali, erraram acolá. Sabe-me que era um bom conselho? Não anda a buscar o que é que os outros erraram. Porque você pode não errar nesse, mas vai errar noutras coisas. Mas dê graças a Deus por errar. Errou, dê graças a Deus. Porque Deus pode então corrigir. E geralmente pede ao pastor para corrigir. Um pastor que corrija em amor. Porque se o pastor não corrigir em amor, não se apoquente, não se aflija. Ele é bruto na minha porta. Dê glórias a Deus. Porque você vai aprender como não fazer. Ele é um bicho de 7 cabeças, faz uma tempestade num copo d'água. Ora, mais uma coisa para eu aprender a não fazer. Eu posso dizer, graças a Deus, que os pastores que eu tive ensinaram-me como não fazer. E digo-vos que quando você souber como não fazer, é 70% do caminho andado. Nunca deixe que a história de alguém, que o testemunho de alguém vos impeça de serem grandes servos de Deus. Eu sou limitado, eu tenho muitos defeitos, dou-me bem-vindo ao clube. E depois ficamos como aquelas velhotas no centro de saúde a discutir um outro. Eu tenho bicos para pagar, eu tenho espandilose, eu não vejo do olho esquerdo, eu não mexo os pés. E nós ficamos ali, eu tenho mais defeitos do que tu, eu tenho mais ainda. Mas a glória de Deus se aperfeiçoa em nós. O grande amor de Deus se aperfeiçoa em nós. Que ainda, com estas limitações todas, Deus se usa de nós. Quem é que traz pessoas para a casa de Deus? Quem é que recupera os desviados? Quem é que vai ao coração deles? É o Espírito de Deus. Mas quem é que transporta o Espírito de Deus até eles? Quem é que leva a palavra de esperança? Quem é que diz assim a eles, não digas que não vais? Quanto mais disseres a Deus que não vais, mais depressa Ele te põe lá. Não põe não, que eu não deixo. Deus é que manda na tua vida. Tu é que ainda não sabes. Ainda não te apercebeste. Porque foram maus para mim. Ninguém é mau para ti, a não ser tu próprio. Eu deixei de ir. Tu é que te privas. Foi o que eu disse a uma pessoa. És tu é que te estás a privar de ouvir a palavra de Deus. Eles não pregam a verdade. Muda de igreja. Não mudes para uma igreja perto de casa, muda para uma igreja perto da Bíblia. Muda-te para uma igreja perto da verdade e que não tenha medo. Mas tem poucas pessoas. É bom sinal. É sinal que os que lá estão querem mudar. E olha que há muito poucos que querem mudar hoje em dia.
Posso ouvir um amém? Quer terminar então com Mateus 25? Vamos a Mateus 25. Versículo 14 diz assim: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Paramos aqui, olhe para mim. Aqui já é diferente, aqui já não deu o mesmo a cada um. Aqui deu a cada um conforme a sua capacidade. O que é que isto nos mostra? Que nós, quando começamos a servir a Deus, começamos da nossa capacidade. Naquilo que sabemos ou não. Mas quando deixamos Deus operar em nós, é Ele quem nos capacita. Por isso nós podemos afirmar que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Mas é preciso deixar. Porquê? Porque é preciso ter vontade de servir, é preciso ter vontade de aprender e deixar Deus trabalhar o meu caráter. Eu tenho que reconhecer que não tenho capacidade. Você acha que alguma vez na minha vida eu reconhecia ou achava que tinha capacidade para falar, para pregar a palavra? Mas tu pregavas nos comboios e quando havia as festinhas do Natal, eras sempre tu que eras escolhido para falar para as igrejas. Está certo, mas e então? Só Deus sabe a violência com que eu tinha que engolir para o coração não me sair pela boca. Até me faltava o ar. E a primeira vez que eu dei anúncios na igreja, eu fiquei com dores nos joelhos, porque batiam um no outro. E o púlpito era de madeira e tinha o louvor a rir atrás de mim, porque estavam-me a ver com os joelhos assim. Então eu estava a dar os anúncios e eles atrás de mim a rir à gargalhada. Choravam a rir, de ver os meus joelhos a bater um no outro. Dos nervos. E usei aquela brincadeira do... Os irmãos não se enervem que isto vai lá. Toda a gente a rir e eu... a respirar um bocadinho, que eu já nem tinha ar para respirar. E era só para dizer, irmãos, temos uma livraria e domingo é às 10. Já não tinha ar para respirar. E hoje, para mim, pregar é como respirar. Porque é na minha capacidade. Isso eu garanto-vos que não. É Ele. Sabe qual é? Se fosse na minha capacidade, sabe o que é que eu era mesmo perito? Dormir. Assim começava à meia-noite e era até às 2 da tarde. Não é às 2 da manhã. Sem intervalos. Sério. Mas era a minha capacidade. Mas na capacidade dele, nós fazemos tudo. Aconselhamos, oramos, respondemos a mensagens, a telefonemas, a tudo. Deus acorda-nos de noite e dá-nos a visão de uma pessoa que eu não posso dizer, nem dizer o que é que eu vi. Eu repreendi o diabo e depois ouço o telefonema 2 dias depois. Pastor, glória a Deus, aconteceu-me isto e isto. Foi mesmo Deus que me livrou. E eu assim, pois foi. Porque Ele levantou alguém para orar a essa hora. Deus levanta, Deus usa-se de nós. Deus usa-se de nós. Eu não consigo evangelizar. Ouvi uma vez uma moça dizer, eu não consigo evangelizar. E eu olho, ainda bem, é mesmo ti que Deus quer usar. Abres a boca e deixas o Espírito Santo falar. Porque o Espírito Santo nunca vai falar eu. O Espírito Santo vai sempre falar Jesus, 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 Jesus. É isto. Mas podemos continuar. Versículo 16. E tendo ele partido o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2, mas o que recebera 1 foi
e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E, muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Eu até podia acrescentar, aqui no livro de São João Viegas, capítulo 2, versículo 5, que fizeste muito bem, em tempo de crise conseguiste multiplicar o talento. Porque é isso que eu quero dizer a vocês. Em tempos de crise de identidade, em tempos de crise de sociedade, em tempos de crise do Evangelho, vocês são servos de Deus com mestria e excelência. Porque preocupam-se em ter a melhor voz, em ter os acordes afinados, os instrumentos em condições. Vêm a correr para abrir a igreja às 8. Esforçam-se para ter as melhores coisas na casa de Deus. Oram a torto e a direito. O pastor falou, é essa a visão, é para aí que a gente vai. Não, eu não vou pensar outras coisas, eu vou pensar para aquilo que Deus nos mostrou. Eu vou trazer pessoas a Jesus, eu vou servir a Deus. Isto mostra-nos que numa era difícil, vocês são servos em excelência. De uma excelência que é Jesus. Mas em excelência. Metam isto na vossa cabeça. Um servo em excelência não enterra o seu talento. Põe-o ao serviço do Senhor. Amém? Podemos continuar. Versículo 22. E chegando também tinha recebido 2 talentos. Disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o seu senhor: Bem está. Bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que colhes onde não semeias, ou ceifas onde não semeias, e ajuntas onde não espalhaste. E, olha aqui a palavra-chave, atemorizado. Alguém tem alguma palavra diferente aí nas vossas traduções? Receoso, medo, todas significam a mesma coisa. Se bem que atemorizado denota uma coisinha diferente chamada temor, respeito. Vamos pensar no medo e no receio, a má experiência dos outros. E o atemorizado, que me aconteça comigo. E se Deus chegasse ao pé de si e dissesse-lhe assim: agora vais pregar para a Croácia. Qual era a primeira coisa que você pensava? Não responda, não. Pense só. Uns diziam-me assim: eu não falo croata. Onde é que fica a Croácia? Tem mar. Há igrejas na Croácia. Mas a Croácia... Croácia. Eu disse Croácia, podia ter dito outra coisa qualquer, não é? Mas porquê que o pastor está a dizer isso? Porque nós temos de estar dispostos a servi-lo. Eu tive aqui uma moça na igreja, há muitos anos atrás, que quando ela veio para aqui, ela veio num farrapo. Só para vocês terem ideia. Recém-casada com um moço. Casaram-se e ao fim de uns meses os pastores da igreja onde eles estavam propuseram-lhes serem
missionários em São Tomé e Príncipe. E eles foram. Com a promessa de apoio, com a promessa de ajuda, já tinham ido lá em viagem para conhecer o sítio, conhecer a igreja local, queria fazer uma parceria, e etc, etc. E então decidiram e foram. Venderam tudo o que tinham, e era tudo recente, casados há poucos meses. Venderam a casa, venderam o carro, venderam os móveis, venderam os bens, venderam tudo. Quando lá chegaram, perceberam que a igreja não sabiam que eles iam para lá. Então o pastor ficou um bocado surpreso e disse, está bem, glória a Deus, eu estou disposto a receber, mas eu não vos posso ajudar financeiramente, a igreja é muito pobre. Eu, quando levanto a oferta e o dízimo, vêm 2 galinhas e uns ovos e é para mim. Tenho que dar de comer a 8 lá em casa. Sério. Estou a falar o mais a sério com vocês. E eles pensaram, o Senhor proverá. O pastor disse que nos dava apoio. E passaram-se meses com o pastor cá a levantar ofertas extras, todos os meses, que era para enviar para os irmãos missionários que estavam em São Tomé e Príncipe. Verdade, estou a falar sério. O dinheiro nunca lá chegou. O que é certo é que houve uma irmã de muitas posses na igreja que ouvia o pastor falar naquilo e eles mostravam umas fotografias das viagens que eles tinham feito antes e os irmãos ficavam com o coração apertado e pensavam, vamos dar. E aquela irmã pensou assim, eles devem estar a passar mal, vou mandar uma boa oferta. Então foi falar com o pastor, e então disse ao pastor, dê-me o contacto deles para eu mandar um dinheiro para eles, através da Western Union. Não, irmão, isso você entrega-nos a nós e nós entregamos a eles. Pois, mas eu gostava de entregar a eles e tal. Irmã, mas não confia em nós, então, é o pastor e tal, não sei o quê. E ela pegou numa quantia muito grande. Está a ver essa quantia que você está a pensar? Aumente. Era mesmo muito grande. E deu ao pastor. E o pastor comprou uns projetores novos de luz e um video wall para o palco. E o dinheiro nunca lá chegou. Eles a passarem fome. Ouçam bem o que eu vos vou contar. Hein? Dividiam a comida com uma aldeia de viúvas. Do pouco que tinham, que não podiam trabalhar, não tinham rendimento. Viviam numa pequena cabana, com reparações feitas por ele e por ela. Ele lá conseguiu, não sei como é que foi, mas arranjar uma bicicleta que não era só dele, era da aldeia toda, que era para poder ir ali e ir acolá. Resumindo e concluindo, que ele chegou a um ponto que eles tiveram quase para se separar e tiveram que largar o projeto. E para largar o projeto, ele veio para a cidade principal, que eu agora não me recordo, não sei se aquilo são 2 ilhas, é São Tomé e a Ilha de Príncipe, eu não me lembro qual é o nome da cidade agora, e lá na cidade ele tinha o 12º ano, o próprio Estado considerou-o muito, com muitas habilitações. E contrataram-no logo. E ele ganhava um bom salário para São Tomé, o equivalente a 1/3 do salário mínimo cá em Portugal. 1/3. Que lá mal dava, quanto mais, pronto. Mas era um bom salário, mas não podiam viver daquilo. E então ela falou, ao fim de 1 ano e tal nisto, sem falar com a família, com a vergonha de assumir o que é que se estava a passar, e faziam os contactos com a igreja e o pastor dizia sempre, sim, nós vamos enviar. Não, calma, não percam a fé, vamos enviar. Desculpem eu não ter dito isto, mas é verdade.
decidiram, então, ela contactou a mãe e a mãe deu-lhe o dinheiro para a passagem, bem cara, para vir a Portugal. Quando veio a Portugal, a primeira coisa que ela faz é, literalmente, chegou um domingo, saiu do avião, igreja. E quando chegou à igreja, as pessoas receberam-na com uma grande alegria. Então, como é que está a correr o projeto? Tenho semeado em vocês. Toda a igreja tem semeado. E ela sempre olhava para as pessoas e ela diz que se sentia anestesiada. E pensava assim, eles não sabem de nada. Eles não sabem de nada. Então, o co-pastor da igreja viu-a, agarrou nela e levou-a para o escritório. Proibiu-a de dizer aos irmãos o que estava a passar. E ela própria, na reunião, diz que foi a última vez que lá foi e nunca mais lá pôs os pés. Passou a reunião a chorar porque ela saiu um ano antes, sabia como é que a igreja era e um ano depois o luxo que a igreja tinha. E pensou, parte deste luxo era a nossa sobrevivência numa nação estrangeira para pregar o Evangelho. E ela ia para dar aulas de inglês, ele ia para dar aulas de português à aldeia, fazer um trabalho missionário mesmo a sério. Ela desabafou com uma irmã que estava aqui connosco e ela disse, olha, tu vais lá ao meu pastor, ele vai-te dar um aconselhamento, tu vais ver como vais ficar bem. Eu tive 4 horas com a moça. Dessas 4 horas, a moça passou, se calhar, 2 horas inteiras a chorar. Ela não conseguia falar. Chorou, chorou, chorou. Eu pacientemente esperei que ela chorasse. Chorou, chorou, chorou. Depois contou umas coisas e dizia-me assim, eu nunca mais vou servir a Deus. Eu nunca mais vou abrir o meu coração como abri nesta experiência. E eu sempre a dizer-lhe, mas não foi Deus que te magoou. O homem é que infelizmente não foi correto. E eu sempre, sabe como é que é, não é? Tentar suavizar. A coisa era muito grave. A minha vontade era levantar-me, agarrar nela, ir lá ao fulano e pregar-lhe 2 socos. Em nome de Jesus, claro. Pronto. Mas a moça ainda esteve aqui uns tempos connosco e depois recebeu uma oferta de trabalho para ir para a Inglaterra e ela foi trabalhar. Ela ama a Deus, ela acredita em Deus, ela deixou de acreditar durante um tempo, depois voltou, depois mandou-me uma mensagem a dizer, pastor, quero dizer que já consigo acreditar em Deus outra vez. Já consigo falar com Deus outra vez, passado anos. Mas ela nunca mais entrou numa igreja. E sabe o que é que eu lhe digo? Eu espero que ela ainda volte a servir a Deus. Que Deus trabalhe naquele coração ao ponto de o lavar. Sabe porquê? Porque este tipo de ferida, se não for bem lavada e desinfetada, gangrena. E mais tarde ou mais cedo vai gangrenar. Já gangrenou por uma parte da vida dela. O casamento já não existe. E sabe uma coisa, que é a parte que eu não queria contar, mas eu vou ter que contar. Esse malogrado co-pastor, que há de ter que dar muitas contas a Jesus um dia, virou-se para ela e disse, a culpa é vossa. Vocês foram e se calhar não era a vontade de Deus. Vocês não buscaram a Deus e por isso sofreram. Exatamente, têm que ter sempre razão. Por isso, igreja, estou a contar isto, só para vocês perceberem isto. A má experiência dos outros não é a minha história. Pode ter acontecido com os outros, mas se eu tiver a certeza que Deus é comigo, não vai acontecer comigo. Está a ouvir?
Nessa altura eu lembrei-me que quando eu estava numa outra igreja, há uns bons 15 anos atrás, um dia chamaram-me e disseram-me assim: vais para Faro. Se for da vontade de Deus, eu vou. E foi, durante um tempo. Até que tive que vir para Lisboa outra vez. Passados outros anos, chamaram-me e disseram: vais para a Covilhã. E eu dei a mesma resposta: só se for da vontade de Deus, porque se não for, eu nem sequer sei que Deus nem me tira daqui. E o que é certo é que nunca foi, que eu nunca fui. E eu tenho algum medo em dizer sim à obra de Deus? Não. Nunca terei. A única coisa que eu requero, tenho como requerimento para mim, para os meus e para os que servem a Deus comigo, é que seja da vontade de Deus e que Deus esteja connosco. Amém. Porque se assim for, nunca seremos enganados. E ainda que o homem nos engane, nunca seremos prejudicados. E ainda que o homem nos prejudique, é o Senhor que é engrandecido. Nós tínhamos a igreja no início, no Hotel Almirante em Lisboa, e houve um fulano, um pastor, que pôs um assistente dele à porta do hotel a dizer às pessoas: não é aqui, é na Rua Abranches, não sei o que, aqui por trás. Verdade. Nós ainda existimos. E vamos com 11 anos de existência e é para continuar. Ele já não. Se o Senhor abriu a porta, não tenha medo de entrar. Como é que eu sei que Deus abriu a porta? Eu tenho tudo ao contrário do que este homem mostrou ao Senhor que tem. Eu não tenho receio, eu não tenho medo, eu não fico atemorizado. Não é o que diz aqui. E quando assim é, eu deixo Deus ser Deus na minha vida. Eu conhecia-te, versículo 24, que és um homem duro, que colhes onde não semeias e ajuntas onde não espalhas. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Esconder na terra é, eu utilizo o talento para o meu emprego, para o meu suprimento, mas não para a tua obra. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Mas porquê? Porque não granjeou outros talentos? Não. Porque o escondeu na terra. Porque o guardou dentro do lenço. Porque se não o querias usar, davas a outro. É o que ele diz no fim. Pegai depois nesse talento e dai àquele que tem 10. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Quem é que me está a entender? Nunca esconda o seu talento. Não enterre o seu talento por causa daquilo que os outros fizeram, ou aquilo que os outros não fizeram, ou sofreram, ou passaram. Porque, olha, eu digo-vos uma coisa. Quando você, como eu, lê a Bíblia e lê aquilo que fizeram com os apóstolos, aquilo que fizeram com os profetas, aquilo que fizeram com os evangelistas, aquilo que fizeram com João, com Pedro, com Paulo, ou você pensa que Paulo morreu farto de bons dias e na sua riqueza? Não, Paulo foi degolado. Então, e Pedro? Farto de bons dias e velho. Não, foi crucificado ao contrário, pernas para o ar. Isaías foi cortado em 12 pedaços. Até Estevão, o primeiro dos discípulos a ser usado com grande poder e ousadia pelo Espírito Santo de Deus. Foi apedrejar até à morte e mesmo a morrer, ele viu os anjos de Deus e ele disse: eu estou a ver o céu e os portões e os anjos, e eles ainda mais irritados ficaram porque estavam cegos. Vou deixar que essas más experiências
me impeçam de ser um servo de Deus, nunca na vida. E apedrejado já eu fui muitas vezes, ainda bem há pouco tempo. Estou cá. E vou cá estar até Jesus vir, se Deus quiser. Vamos a gravar. Já conta. Estão a perceber ou não? Amém? Amém. Vamos orar? Querido Senhor, nesta noite, graças te damos pela Tua palavra. Maravilhoso és Tu em todas as obras, em todas as coisas. Abre os nossos olhos da mente e do Espírito para que nós possamos compreender aquilo que foi falado hoje, aquilo que foi estudado hoje. Retira todo o medo, todo o temor, todo o receio. Retira, Senhor, todo o impedimento da inerência que nos esteja afastado de Ti e de nós cumprirmos a Tua palavra e de servirmos o Teu nome com excelência como Tu amas, Senhor. Ajuda-nos, eu te peço, em nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém. Glória a Deus.